Então tá aí. Vou marcar aqui a data para ficar registrado lá certinho. A gente está no capítulo 12, tá certo? É o 12. Bom, e do capítulo 12, a gente fez até o exercício 3, pelo que eu tenho marcado aqui. E então hoje é o exercício 4, certo? Daqui para frente, né? Lembrando que a gente está falando de conjuntos numéricos ainda, né? Tudo certo, pessoal? Então, vocês estão com a apostila aí? Espero que sim, né? Lá na página 436. E o exercício 4, ele pede para ver, analisar cada uma das afirmações e ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, a primeira está escrita assim, que esse conjunto 1, 2, 4, não tem o 3 não, tá? 4, 1, 2, 4, 6 e 7. Ele está dizendo que esse conjunto, que tem apenas esses elementos aqui, ele está dizendo que ele é igual a esse intervalo, que vai de 1 até o 7. Bom, vamos entender. Isso aqui é falso, não porque está faltando 3 aqui, tá? Não é isso. É que de 1 até 7 tem infinitos números, né? Esse intervalo de 1 até 7, se a gente desenhar aqui na reta, né? Então, ó, bola fechada no 1, porque as perninhas estão para dentro. Aí tem infinitos números. Infinitos números até chegar no 7. Então, por exemplo, aqui tem o 0,5, depois tem o número 0,5, não, 1,5, que já passou do 1, né? Deixa eu arrumar. O primeiro eu vou arrumar aqui esse 4 aqui, ficou uma beleza. E aqui eu vou pagar esse 0. 1,5, depois tem o 2, né? Aqui, por exemplo, tem o 4. Aí, aqui vai ter o 3 também, vai ter o 2,5, 2,6. Tem pertinho do 7 tem o 6,999. Ou seja, tem infinitos números aqui dentro. E aqui só tem esses aqui, né? 4 aqui, tá? Então, é falso, certo? Eu não entendi o que essa afirmativa quis dizer é igual a 1,7. 1,7 é um intervalo. É isso aqui, ó. Que são todos os números de 1 até o 7. E a bola é fechada porque tem as perninhas para dentro. Então, Tá. vale 1,1, 1,8, 2,3, 4,2, 3,9, tá vendo? 6,99. Todo esse pessoal tá aqui dentro, ó. É muito diferente desse. Esse aqui só tem esses elementos, tá vendo? Só tem esses 5 elementos, não tem mais ninguém nesse conjunto aqui. E esse Entendi. conjunto tem infinitos elementos, então eles não são iguais, né? Por isso, falso, tá? Tudo bem? Bom, vamos ver o B. O B, ele mostra lá um intervalo assim, ó. Ele fala, se o intervalo C, ó, aberto no menos 1 até o 3 fechado. Então, esse intervalo aqui vai do menos 1 para frente, né? Menos o menos 1, porque é aberto no menos 1. Então, para a direita do menos 1, até chegar no 3, tá?
Então, ele está dizendo assim, ó, que o menos 1 não pertence a esse intervalo C, e o 3, faltou aqui riscar, né? E o 3 pertence. É verdade, porque se a gente fizesse o desenho dele, né, seria assim, ó, aberto no menos 1, porque as perninhas estão para fora, tá vendo? Então, não vale o número menos 1, só vale o imediatamente à direita dele, certo? E vai até o número 3 com bola fechada, porque quando as perninhas do colchete estão para dentro, significa que vale o número. Quando está para fora, não vale o número, é o próximo, tá? Então, teria que ser o número que vem aqui, ó, imediatamente depois dele, ó, daqui para frente, tá? Então, realmente aqui está certo. Então, esse daqui é verdadeiro. Provavelmente essa é a resposta certa, tá? Mas vamos analisar as outras também, certo? Bom, vamos ver a letra C. Ele fala assim, que a intersecção, não, se o conjunto D é um intervalo de 2 até 6, só que agora é tudo fechado, vale o 2, vale o 6 e vale todos os números entre eles, tá? Então, ele está dizendo que o 2 pertence ao intervalo, verdade, pertence mesmo, e ele está dizendo que o 3 não pertence. Mentira, o 3 está aqui dentro, ó. De 2 até chegar no 6, o 3 está no meio. Então, isso aqui deixou falso essa alternativa. Então, a letra C é falso. Vamos ver a D. Está dizendo assim, que a intersecção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. Nem sempre. Se você pegar dois intervalos e fizer a intersecção, pode dar vazio, tá? Então, põe aí, ó. Pode ser vazio. Por isso que é falso. Nem sempre é um intervalo, tá? E a alternativa aí fala assim, a união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio? Falso também, porque quando você pega dois intervalos e junta, vai dar com certeza um outro intervalo, tá? Então, se quiser marcar aí assim, ó, por que que é falso? Porque a união de dois intervalos sempre dá um intervalo. Ok? Então, a resposta certa, né, é a letra B. Ela é que é a verdadeira, tá? Tá dando para ver a folha aqui, pessoal? Aqui eu fiz uma bagunça. Ah, eu esqueci de pôr o número 1 aqui, ó. 1,5. Ô, professor. Fala, Professor, Adriel. por que que a união de dois intervalos gera outro Fala de intervalo? novo. Fala mais. Fala de novo, que eu aumentei o volume agora. Por que a união de dois intervalos vai gerar outro intervalo? Sempre vira outro intervalo, qualquer intervalo. Então, inventa um intervalo qualquer aí. Vou inventar um intervalo A, de 1 até 2. E vou inventar um intervalo B, qualquer um, de 5 a 7. Quando você faz a união, né, A união com B, vai dar o seguinte, vai dar de 1 a 2, então vamos representar aqui, ó, de 1 fechado no 2, que pus tudo fechado, tá? Juntado com o 5 a 7. De 5 a 7. Então, isso aqui também vai dar um intervalo, tá? A união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio. Então, nota que, pelo fato dele escrever pode ser, né? Cadê? Sublinha onde está escrito lá, pode ser, né? Aqui, se você juntar os dois, vai dar um outro conjunto, que é esses dois intervalos, certo ou não? Mas nunca vai dar um vazio, quando você fizer a junção de dois intervalos. União, tá? Intersecção, aí se a gente fizesse A inter B, né? Vamos aproveitar esses dois aqui. Aí sim, nesse caso é vazio. Que é a letra D, né? Certo ou não? Então, esse aqui pode ser representado assim, ó. Adriel. 1, 2, unido, 5, 7, tá? Essa é a representação geométrica e essa aqui é a analítica. Dá para escrever de outra forma também, quer ver? Ó?
outra forma de representar, então, a geométrica, analítica desse jeito, ou pode ser assim também, ó. A união com B, X pertencente aos reais, tal que o X vai estar entre 1 e 2, ou entre 5 e 7. 3 maneiras de escrever o mesmo intervalo, tá? Que é o resultado da união desses dois. Tudo bem? Sim. Alguma pergunta, turma? Pode fazer o 5? Pode. Posso trocar a folha aqui, pessoal? Por mim, pode, Espera aí, professor. professor. Tá. Espera aí, professor. Tá, vou esperar. Aí, por mim, pode passar. Pronto? Então tá bom. Bom, o exercício 5 também é um que tem que analisar item por item, né? Aí ele contou uma história aqui. Segundo o matemático Leopoldo, sei lá como é que fala isso aí, Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Tá? Bom, os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Beleza. Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que... Então, só para relembrar, né? A gente tem lá os números naturais, depois acrescentou os negativos e virou os inteiros, aí colocou fração, número decimal, dízima periódica e formou os racionais. Separado deles tem os irracionais, porque não existe intersecção entre eles, ou a pessoa é de um ou é do outro. E juntando tudo, formou o conjunto dos números reais, que é o que a gente usa até hoje, beleza? E vai usar até o terceiro colegial. Aí no terceiro vai ter outro conjunto que é os complexos, tá? Lembrando que esses irracionais é aquela turma que não pode ser escrita na forma de fração, não tem jeito, que eles têm a parte decimal infinita e não repetitiva, e essa turma aqui pode ser escrita na forma de fração, tá? Então, vamos lá. Letra A. Vai analisar cada uma delas e achar qual é a verdadeira, né? Na letra A ele fala assim que o produto de dois números irracionais, dois daqui, é sempre um número irracional. Bom, não é bem verdade isso, né? Se a gente pegar, fazer raiz de 2 vezes raiz de 2, são dois irracionais, né? Aí vai dar raiz quadrada de 4, que é 2, certo ou não? Tudo bem? Então, falso, né? B. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Falso também. Por exemplo, se eu somar raiz de 2 com menos raiz de 2, isso vai dar zero, concorda? São dois irracionais e a soma deu um racional. O zero é racional, tá? Por isso, falso. Letra C. Entre os números 3 e 4, existe apenas um número irracional? Mentira, tem infinitos. Tem infinitos números irracionais entre quaisquer dois números que você achar.
Ele colocou 3 e 4 aí, então, por isso, falso. Vamos ver a letra D. Entre dois números racionais existe pelo menos um. Opa, aí é verdade. Não tem pelo menos um, tem infinitos, então tem pelo menos um? Sim, tem pelo menos um número racional, tá? E, então, essa aqui é a resposta certa, né? Mas vamos ver a letra E. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo. Falso também. Quer ver? Ó? Vamos fazer menos 3 menos o menos 5. É a diferença entre dois negativos, tá vendo? Se eu faço o jogo do sinal aqui, acaba ficando assim, né? Que na resposta vai ser 2, e 2 não é negativo, é positivo, por isso, então, falso, tá? Então, a verdadeira foi a letra D. Tudo bem, turma? Algum estresse? Algum questionamento? Bom, pergunta aí, reclama. Qualquer coisa, reclama. Tudo certo. Oi, tudo certo? Uhum. Então, beleza. Bom, agora, turma, a gente vai pro próximo, né? Próximo capítulo, que é o capítulo qual? 13, certo? Não? No capítulo 13, começa a parte mais importante, começa, tá? Do primeiro colegial, que o primeiro colegial inteiro é dedicado para estudar funções. Mais especificamente, depois a função do primeiro grau, que é a função afim, a função do segundo grau, que é a quadrática, que é a parábola, e depois vem duas que o vestibular gosta demais, que é a função exponencial e a função logarítmica, tá? Então, até o final do ano, pessoal, nós vamos estudar essas funções, certo? Por isso que estudou conjuntos, conjunto numérico, e agora vai estudar o que é uma função entre dois conjuntos, certo? Então, vamos lá para o capítulo 13, né? Funções. Então, por favor, peguem a apostila aí na página 439, ok? Então, tá aí, né? Tá vendo aí, turma? 439, tá? Então, aqui tem a introdução, né? Aí tem dois conjuntos. Aqui é o nome do pessoal. Considere a tarefa de estabelecer correspondência entre os alunos de um colégio e a idade deles. Então, tem aqui a Ana, a Beatriz, o Cláudio, o Daniel, né? E tem as idades que eles têm aí, né? 14, 15, 16, 17. Tudo pessoa novinha, assim, que nem vocês, assim, né? Vocês estão com que idade? 15, 16, é isso? Não, 14, 15? Ah, Qual? tem gente com 14, tem gente com 15 e tem gente que faz 16 esse ano. Ah, entendi. Mais ou menos nessa faixa. Então, é mais ou menos a turma que tem aqui no exemplo, né? Então, você tem aqui, né, ó, um conjunto formado pelas pessoas. Como eu estou com preguiça de escrever o nome, eu vou escrever Ana, Beatriz, Cláudio, Daniel e Elaine, né? E aqui as idades, né? Então, assim, os alunos, idade, né? Então, aqui a gente vai ligando cada aluno com a sua respectividade, né? Então, aqui tem a Ana, que está no 14, a Beatriz. A Beatriz e o Cláudio estão no 15, né? O Daniel está com quanto aí? 16. E a Elaine tem 17. E tem mais idades aqui, tal, mas aqui só tem esses alunos, tá? Só, não tem mais outros, só pegou esses alunos aqui, certo? Então, nota que a gente está relacionando elementos de um conjunto com o outro, né? Então, quando esse relacionamento
satisfaz algumas regrinhas que nós já vamos falar, então essa relação entre esses conjuntos recebe ou não recebe o nome de função. Do jeito que está aqui, como nenhum aluno aqui tem duas idades, né? O aluno não pode ter duas idades, ele tem uma só, né? Pelo menos até hoje. E todos eles têm alguma idade, nenhum aluno ficou sem idade lá, né? Então, essa relação aqui que existe entre esses dois conjuntos é uma função, tá? Então, vamos chamar de R aqui, né? Relação entre o conjunto de alunos e da idade, certo? Então, nesse caso, é uma função, porque não saiu, de nenhum deles aqui saiu duas flechinhas, e todos eles aqui têm um único correspondente do lado de lá. Você pode falar assim, mas e o B e o C? Ó, o B, qual a idade do B? É uma só, é 15, tá vendo? E qual a idade do C? O C também tem uma idade só, 15. Então, cada elemento daqui tem um único correspondente aqui, certo ou não? E todo elemento daqui também tem um correspondente aqui. Então, quando a relação satisfaz essas duas regras, então a gente dá o título para essa relação de função, tá? Se uma delas não for satisfeita, então ela passa a ser simplesmente uma relação, mas não é uma função, tá? Então você nota que a gente chama o primeiro conjunto aqui, o conjunto de partida, e o outro conjunto de chegada. É da onde parte a flechinha e da onde chega a flechinha, tá? Professor, aí já não dá para ver. Então eu vou subir um pouquinho. Aí. Tá. Esse conjunto aqui, né, da onde saem as flechas, a gente dá o nome de domínio. E o conjunto de chegada, ele recebe o nome de contradomínio. Contradomínio. Vocês viram que nesse conjunto aqui tem outras idades que não tiveram relacionamento. Tem idade de 1 ano, 2 anos, aí depois tem aqui 98 anos, né? Perceberam aí, né? Então, nota que esses aqui não tem nenhum aluno que tem essas idades, tá? Mas eles fazem parte do contradomínio. Essa turma aqui que tem relacionamento com o domínio, esse pessoal... imagem, né? Isso. Eles formam um subconjunto do contradomínio que recebe o nome de conjunto imagem. Então, por exemplo, a gente costuma falar assim, a imagem do A segundo a função R é 14. A imagem do D segundo a função R é 16. Ou pode falar o contrário assim, quer ver? Ó? O 17 é a imagem do E, tá? Pode ser usada essa nomenclatura aí, ok? Então, sempre o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, tá? Tudo tranquilo até aí? Muito bem. Então, a gente vai lá para a página 440 agora, tá, turma? Posso tirar isso aqui? Por mim, pode. Tá. Pessoal, tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, vocês têm que ir perguntando para mim, tá, pessoal? Não fica com dúvida, não. Senão depois, chega no dia da prova, aí começa a ter dúvida, mas aí eu não posso explicar, tá? Tem que ser antes da prova. Por isso, teve uma dúvida, já pergunta na hora, certo, pessoal? Bom, então lá na página 440, né, tem um exemplo numérico, tá vendo? Que tem um conjunto lá formado por menos 1, 0, 1 e 2. Vou marcar aqui, ó. 440, tá? Página 440. Então, eu tenho aqui um conjunto formado por esses elementos. Menos 1, 0, 1 e 2. E aqui tem o outro conjunto com um monte de número. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Mas todos os elementos do conjunto de partida estão se relacionando apenas com um número lá no conjunto de chegada, que é o número 1, né? Deixa eu ver se eu errei. Aí. Então, a gente nota que, primeiro, né, ó, tem
todos os elementos aqui do conjunto de partida, né, tem um único lá no conjunto de chegada, certo? Ó, o 2, ele só está relacionado com o número 1. O 1 só está com 1. Ou seja, cada um deles tem um único lá. E todos eles têm, não sobrou ninguém aqui sem sair flechinha, né? Então, por isso, esse daqui, esse relacionamento é uma função, tá? Então, se a gente chamar um conjunto aqui de A, por exemplo, e esse aqui de B, e se eu chamar esse relacionamento aqui de uma letra qualquer, que eles gostam de usar a letra F, tá? Por causa de função, então a gente fala que F é uma função de A em B. Tá vendo? A em B, sai do A, vai para o B, ó, certo? Então, esse carinha aqui é o domínio. Então, o domínio é um conjunto, né? No caso, é formado pelo menos 1, 0, 1 e 2. Esse daqui é o contradomínio. O contradomínio, às vezes, eles usam CD, tá? Então, CD. Aí ele é formado aqui por menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E esse cara aqui, ó, apenas o número 1, né, é a imagem. É um conjunto unitário, porque só ele que se relacionou com os elementos do outro conjunto, tá? Então, a gente costuma escrever assim, né, ó, I, M, que é a imagem, tá? O domínio, né, costuma usar a letra D, e o contradomínio, CD. Tudo tranquilo por aí? Até esse momento? Bom, então, para a gente falar que um relacionamento é ou não uma função, então tem que acontecer duas coisas, tá? Então, vou pôr aí como se fosse uma observação. Para ser chamado de função, primeiro, não pode ter nenhum elemento aqui do A onde não parte uma flechinha, tá? Então, tem que partir... Opa! Errei aqui. Tem que partir flecha de todos os elementos do domínio. Segundo, não pode partir duas ou mais flechas de qualquer elemento do domínio. Então, se acontecer uma dessas duas coisas, né, aí a gente fala que não é função, ou seja, se partir duas flechas, partir, não é chegar, tá? Partir duas flechas ou mais de alguém, não é função. E se tiver alguém aqui nesse conjunto de domínio que não saiu nenhuma flecha dele, também não é função, certo? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui um exemplo A, tá? Tem aqui um conjunto formado por esses 4 elementos e um outro conjunto aqui formado por um monte. Aí a gente fez a continha lá e descobriu o seguinte, que o primeiro, vou inventar aqui, tá? O primeiro está ligado com esse, o segundo está ligado com esse, e o terceiro está ligado com esse, e esse aqui não está ligado com ninguém. Então, isso aqui, ó, esse relacionamento entre esses dois conjuntos não é uma função. Por quê? Porque não partiu nenhuma flecha desse, tá? Beleza? Vamos ver um outro exemplo.
Então, vou inventar aqui um conjunto. Outro. E aconteceu o seguinte aqui, por exemplo. Desse primeiro, ele se relacionou com esse, o segundo com esse, o terceiro com esse daqui, só que teve o problema desse cara aqui se relacionar com 2. Então, você está vendo que de um elemento partiu 2 flechinhas? Então, também não é função, se acontecer isso, tá? Vamos ver um outro exemplo. Exemplo C. Vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que aqui, ó, desse primeiro saiu 2 flechinhas, desse não saiu nenhuma, saiu uma e saiu uma. Então, esse daqui não é função por 2 motivos, né? Porque teve um elemento que partiram 2 flechas e teve um cara que não partiu flecha nenhuma. No conjunto de chegada, no contradomínio, pode acontecer de tudo. Pode sobrar elemento sem levar flecha, pode ter elemento que leva mais do que uma flecha, que isso não é problema. Quer ver? Ó? Vamos inventar As aqui um. regras, elas só servem para o domínio, né? Isso, exatamente. O contradomínio vale tudo. Quer ver? Ó? Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Então, vamos supor que está aqui assim, né? Parecido com esse, quer ver? Vamos supor que todos eles aqui, esses dois, se ligaram nesse cara, e esse daqui se ligou naquele. Então, isso aqui é a função. Mesmo que sobre elemento aqui sem levar flechada, e mesmo que tenha um elemento aqui que levou 2 flechadas, tá? Certo ou não? É uma função. Esse aqui também é, ó, tá vendo? Não importa que sobrou essa turma aqui, e não importa que esse número 1 levou um monte de flechada, não interessa. O que interessa é aqui, ó, no domínio. Como de todo mundo saiu uma flechinha, e de nenhum deles saiu 2 ou mais, então é uma função. Então isso aqui também é função, tá? Isso daí está na definição e está explicado lá no item 2.1 da apostila de vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo na apostila de vocês? Essa parte toda aqui, tá? Então, posso ver se eu posso tirar a folha aí, vocês vão anotar isso. Espera só um pouquinho. Tá, espero sim. Então, vamos entender como é que é o nosso futuro, enquanto vocês vão copiando, ó. Nessa aula aqui, né? Nessa... Deixa eu ver aqui. Não sei se é uma ou 2 aulas. 2 capítulos que ele vai falar de funções, de modo geral. Então, você nota que no capítulo 13 e no capítulo 14, ele vai falar de função de um modo geral, tá? Eita, no 15 também. Olha que Professor, beleza. por mim pode apagar, tá? Tá. Então, 14, Peraí, professor. 13, 14, tá, espera. 13, 14 e 15 fala de função, de modo geral. Aí, na próxima apostila, já vai vir função do primeiro grau. Depois vai vir função do segundo grau, que é a parábola. Depois a exponencial. Aí vem a logaritmo. Aí vem funções específicas, tá? Então, por enquanto, a gente está estudando função de um modo geral, certo? Tudo tranquilo até aí? Pode ir para frente, então? Ah, teve alguém que pediu para esperar, né? Quem foi?
Acho que foi o Adriel. Fui eu. Tá. Terminando já. Tudo bem, Adriel, sem problema. Por mim, pode passar, já. Tá, João. Turma, agora a gente vai ver o gráfico, né? Como funciona o gráfico de uma função ou de uma relação, tá? Então, quando a gente tem aqui, né? Vamos por aqui, ó, gráfico. Então, a gente acabou de aprender, dados os conjuntos, a gente observar, a gente vai conseguir saber quando é e quando não é a função, né? Mas, às vezes, é dado o gráfico da função. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, tá bom. E tem um conjunto B formado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? E uma relação entre A e B, então R é um conjunto, um subconjunto do produto cartesiano A por B, tá ok? O X pertence a A, Y pertence a B, e a relação entre eles é que o Y é X mais 1. Então, verifique se é função, tá? Um exemplo assim, tá? Então, nota que a gente vai pegar, né, vai ter uma equaçãozinha agora que relaciona os x que são do A e o y que é do B, certo? Então, tá aqui, né, ó, conjunto A, 0, 1, 2, esses são os valores do x. Conjunto B, menos 1, 0, 1, 2 e 3, esses são os valores do y. E para eu poder fazer a ligação, eu tenho que obedecer essa regrinha aqui no exemplo, né? Então, vamos fazer a ligação, para a gente ver se é função ou não, né? Então, eu pego o x valendo 0, tá vendo? E coloco aqui, né? Então, eu vou ter a seguinte conta. 0 mais 1, que vai dar 1. Então, eu pego 0 e ligo o número 1, certo ou não? Já já nós vamos falar do gráfico disso aqui, tá? Aí, agora, o próximo valor do x, que é 1. Então, eu coloco 1 aqui. Então, o número 1, eu vou ligar no 2. Agora, o próximo valor do x é 2. Então, 2 mais 1, 3, né? Tá aí. Então, eu fiz todos, esgotou o conjunto A, né? Então, nota, ó, só saiu uma flecha de cada, todo mundo teve uma flecha, ou seja, não ficou ninguém sem sair flecha, portanto, é função. Certo ou não? Tudo bem? Aí, como é que a gente faz o gráfico, né? O gráfico, a gente faz da seguinte maneira. Aqui na horizontal, a gente coloca os valores do x, certo? Então, os valores do x que a gente tem são aqui, ó, o 0, o 1 e o 2, tá? E na vertical, a gente coloca os valores do y. Só que a gente sempre começa aqui no 0, ó. Y. Então, os valores do y que a gente tem, né, são o menos 1, o 0, certo?
o 1, o 2 e o 3. E aí, o produto cartesiano, lembra que a gente viu na aula passada? Era cada um deles se relacionava com todos aqui. Aqui a gente só vai marcar os pares formados. Então, eu vou marcar 0, 1, tá aqui, ó. 1 com o 2, tá aqui. E 2 com o 3. Certo? Não? Então, esses 3 pontos são as ligações que a gente tem aí, né? Então, aqui é o 2, 3, tá vendo? Esse daqui é o 1, 2, e esse daqui é o 0, 1. E esses são os pares ordenados dessa relação. Então, essa relação aí é formada por esses pares ordenados. 0, 1, 1, 2 e 2, 3. Lembrando sempre que o primeiro cara é do X, que é do domínio, e o segundo cara é o Y, que é do contradomínio. Que no nosso caso é o conjunto B, né? A imagem dessa função aí é formada apenas pelo 1, 2 e pelo 3, tá? Certo? O domínio é o próprio conjunto A, que é 0, 1 e 2. Então, o domínio é os possíveis valores que eu posso pôr no lugar do x, tá? Então, possíveis valores que podem ser colocados no x, ok? O contradomínio é o B, né? Deixa eu marcar aqui em cima, que aqui embaixo fica ruim, né? Contradomínio é o conjunto B, que nesse caso é formado pelo menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? Então, quem é o contradomínio? É aonde a gente vai procurar os valores do y, tá? Onde tentamos, nem sempre a gente consegue, encontrar os valores do y. O y também é chamado de f de x, tá? Y ou f de x, tanto faz, ok? Aí eu vou perguntar assim, parece que formou uma reta, né? Mas a gente não pode ligar a reta aqui, sabe por quê? Porque nesse conjunto A aqui só tem esses 3 elementos. Não tem um número aqui no meio de tal maneira que eu pudesse vir aqui e marcar um outro ponto aqui, você entendeu? Se fosse um intervalo, ao invés de ser um conjunto finito, aí sim nós teríamos infinitos pontos, aí formaria infinitos pontos aqui assim, ó, aí a gente poderia traçar reta, que é o que vai acontecer futuramente, tá? Então, o gráfico da função, ou de uma relação, é sempre dessa maneira. Aqui na horizontal é o conjunto de partida, na vertical é o conjunto de chegada, a intersecção são os pontos, ou seja, são as ligações que são feitas mediante uma fórmula matemática, às vezes, né, ou alguma outra situação que ensina a gente como eu relaciono os elementos daqui com o de lá. Aqui tinha que passar por essa fórmula, tá vendo? Tudo bem, turma? Pode ir para frente? Pode. Peraí, professor. Espera um pouquinho, professor. Tudo bem.
Está passando aqui na sua rua o carro da RG Conserto, assistência técnica autorizada. Consertamos qualquer tipo de fogão a gás, residenciais, industriais, hot-top, máquinas assados e chapas de lanches em geral. Consertamos e cortamos qualquer tipo de panela de pressão. Colocamos Estão escutando aí, pessoal? frigideiras e panelas, amolamos, Olha lá. tesouras, Demais. Conserta as panelas aí. São todos na hora, com qualidade e Beleza. aceitamos qualquer tipo de cartão de crédito. Pronto, pessoal. Acabando, peraí. Por mim já. Também pode. Tá. Aí, pode ir. Quer ir? Pode ir? Você nem pode. Quer ir? Pode? Tá. Bom, então, turma, agora o próximo item nosso, que está lá na apostila de vocês, na página 441, né, ele vai ensinar a gente o seguinte, que quando eu tenho o desenho já pronto de uma função, como é que eu, de uma relação entre dois conjuntos, como é que eu vou saber se isso é ou se isso não é uma função, tá? Então, no finalzinho da página 440, está escrito aqui no item 2, ó, gráfico no plano cartesiano. Então, por favor, pega a apostila aí, pega um troço para fazer sublinhar, tá? E escreve e sublinha isso aqui, ó. Toda e qualquer reta vertical passando por um elemento X do domínio deve cortar o gráfico exatamente em um ponto. Se uma reta vertical passando por um elemento do X do domínio não cortar o gráfico, ou seja, passar no vazio, significa que há um elemento do domínio sem imagem, ou seja, que teve alguém do conjunto de partida que não tem flechinha saindo dele. E, portanto, nesse caso, não representa uma função. Outro detalhe. Se uma reta vertical passando por um elemento X do domínio, ó, cortar o gráfico em 2 ou mais pontos, como é o caso desse, ó, tá vendo? Ó? Significa que há um elemento único do domínio saindo duas flechas dele, com duas imagens. E também, nesse caso, não é uma função. Então, aqui tem esses três desenhos, ó. O primeiro desenho, se a gente passa uma reta vertical e corta em mais do que um ponto, então não é função. Se a gente tem algum elemento do domínio e eu traço uma reta vertical e não corta em nenhum lugar, também não é função. Quando que é função? Quando a gente traça retas verticais por todos os elementos do domínio e elas cortam o gráfico em um único ponto. Aí é uma função, tá? Sublinhar aí. Então, mediante isso, meninos e meninas do Meu Brasil Varonil, a gente vai resolver o exercício 2 da apostila, tá? Exercício 2. O exercício 2, que está lá na página 442, ele dá vários desenhos de função, né? Então, vamos lá. Exercício 2. Então, tem a primeira função, primeira relação. Ele quer que a gente fale qual que não é uma função, tá? Então, tá aqui o eixo
y, eixo x, aí a função veio e fez mais ou menos isso. Eu não vou pôr o número certinho, porque senão vai dar muito trabalho. Tchan, 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 certo ou não? Então, nota que se a gente pegar, né, e traçar um monte de reta aqui vertical, tá? Essas retas vão cortar o gráfico da função em um único ponto só, e não vai ter nenhuma que vai ficar no vazio, tá vendo? Então, se eu traçar uma aqui, ó, cortou num ponto só, um ponto só, um ponto só, tá vendo? Qualquer lugar que eu traçar reta vertical, vai cortar num único ponto. Então, nesse caso, esse gráfico é uma função. Beleza? Então, nós estamos usando a teoria que a gente viu agora aí, que eu pedi para sublinhar, né? Olha o gráfico B. O gráfico B também, né? Ó, você tem aqui eixo Y, eixo X, aí você, mais ou menos assim, ó, tchan, tchan, tchan e tchan. Então, nota que o gráfico B, né, quando você traça retas verticais aí, né, ó, B, calma lá. Mas tem um problema aqui nesse 2, né, ó. Aqui Eu coloquei que isso daí é errado também. Não entendi. Eu coloquei que essa é uma das erradas. Então, o problema desse número 2 aqui é o seguinte, ó. Opa! Quando você traça uma reta aqui, cortou em vários pontos, infinitos pontos, tá vendo? Ó? Então, por causa disso, não é função, tá? Beleza, vamos para a letra C. A letra C é uma parábola, né? Essa parábola é a função quadrática que a gente vai estudar logo, logo, tá? Então, uma parábola de boca virada para baixo, né? Então, ela também, ela continua aqui, tá certo? Infinita, infinita para cá, né? Então, qualquer reta vertical vai cortar num ponto só. Então, isso aqui também é função. A letra D não é, tá vendo? Letra D, né? A letra D é uma elipse. Então, tá aqui. Elipse é como se fosse uma circunferência que alguém sentou em cima, tá? Aí. Então, nota que várias retas, né? Mas se a gente tiver pelo menos uma, tá vendo? Cortou em 2 pontos, então também não é função, tá? Tudo certo, pessoal? Professor, a ligação caiu. Tem como você explicar de novo esse último? O último, ó, você traça uma reta qualquer, né? Eu tracei essa, mas poderia ser essa, ó. Não cortou em 2 pontos, ó. Se corta em 2 pontos, não é função. Aqui cortou em mais que 2, cortou em infinitos, né? Quando corta num ponto Tá só, bom, obrigada. quando traça retas verticais assim, ó, e corta num ponto só, é função. Quando corta em mais do que um ponto, não é função, tá? É isso que o exercício 2 queria que a gente encontrasse, certo? Bom, nós vamos tentar fazer o exercício 1, que ele é de colocar verdadeiro e falso, e tem várias coisas que a gente vai conseguir aprender com esse exercício 1 aí, tá? Então, para organizar, pessoal, o exercício 1, coloca aqui assim do lado, ó, A, B, C, D, não tem, né? Tá vendo? Não tem nada, né? Não identifica qual que é qual, certo? Então, para ficar mais organizado, né? Por favor, coloca aí, ó. Letra A, letra B, C, D, E, F, G, H, I, J e K, né? K também é filho de Deus, né? K, certo? Para a gente poder fazer, ir escrevendo, né? Tá? Beleza? Pode ir para frente?
Pode. Tá, vamos lá então. Pergunta qualquer dúvida, hein, pessoal? Bom, o exercício 1, então, como a gente já viu, né, para pôr verdadeiro e falso, tá? Então, o item A está escrito assim, ó, a forma mais simples de representar, né, forma mais simples de representar visualmente, é isso? Uma correspondência entre dois conjuntos é por meio do chamado diagrama de Venn. Então, não é diagrama de Venn que chama, tá? Nós vamos colocar falso aí, né? Falso. O nome não é esse diagrama de Venn, é chamado diagrama de flechas. Diagrama de flechas, tá? Por isso que a letra A é falso, certo? Letra B. Tô escutando aí que tá passando para arrumar as panelas de novo, né? A rua é bota e com A rua aqui é top. Olha lá, de novo, duas na mesma rua. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, letra B. Em um diagrama de flechas, o conjunto de partida dessas é o contradomínio. Falso, certo, pessoal? Como é que chama o conjunto de partida mesmo? domínio. Domínio, isso aí. Domínio. Domínio, isso mesmo. Por isso que a letra B é falsa. Letra C. A letra C está escrita assim. Contradomínio e imagem são sinônimos. Falso. Por quê, hein? Porque a imagem é subconjunto do contradomínio. Então, a imagem é subconjunto do contradomínio, certo? Em alguns casos, eles são iguais, mas isso nós vamos estudar futuramente, tá? Quando a função receber um título aí chamado de bijetor ou injetor. Então, por enquanto, né, a imagem é subconjunto, tá? E não é igual, não. Então, vamos lá. Letra D. A letra D fala que o contradomínio é um subconjunto da imagem. É invertido, né? Então, falso também, né? De novo, a imagem é que é subconjunto do contradomínio. Só repetir aqui, tá? Tudo certo? Letra E. Cada ponto de um gráfico no plano cartesiano equivale... Espera aí que o coronga tá me pegando. Amém. Vamos lá, letra E. Cada ponto de um gráfico no plano cartesiano equivale a uma flecha. Isso, verdade. Ó, até que enfim teve um verdadeiro. Isso mesmo. Cada pontinho é uma flecha que tem lá no diagrama de flechas, tá? Bom, letra F. F. Está escrito assim, ó, os principais meios para representar correspondências entre dois conjuntos ou relações entre duas variáveis ou grandezas são diagrama de flechas, tabela, gráfico no plano cartesiano e uma fórmula. Verdadeiro também, tá? É isso mesmo, a gente usa esse tipo de representação. São essas aí, ó. Então, sublinha aí, ó, diagrama de flechas, tabela, gráfico e fórmula, tá? A gente fez um de fórmula agora há pouco, né? Bom, letra G. A letra G fala assim, ó, uma correspondência entre dois conjuntos é uma função quando todo elemento do domínio possui várias imagens. Opa, isso é falso. Por que que é falso? Porque cada elemento do domínio, né, vamos por aí, ó, cada elemento do domínio
tem uma única imagem. Aí sim é uma função, tá? Vamos lá. H. Um diagrama de flechas que apresenta elementos sobrando no domínio pode representar uma função. Falso também. Não pode sobrar no domínio, certo? Não pode sobrar no domínio. Beleza? Ó, letra I. A letra I fala, um diagrama de flechas que apresenta várias flechas saindo de um mesmo elemento do domínio é uma função? Não. Claro que não. Então, só pode sair uma única flecha de cada elemento do domínio. Beleza? J. Pode-se dizer que um gráfico no plano representa uma função quando toda e qualquer reta horizontal traçada... Ih, falso. Como é que tem que ser a reta? Vertical, certo? Então, a reta deve ser vertical, tá? E, finalmente, letra K, né? Está escrito lá, a igualdade 2x mais y elevado a 4 igual a 1 define uma função. Então, isso aqui nós vamos fazer uma verificação aqui, viu? 2x mais y elevado a 4 é igual a 1. Está falando que isso é uma função, tá? Então, nós já vamos colocar falso e vamos mostrar por quê. Observe, ó. Para x igual a 0, se eu colocar 0 no lugar do x, vai ficar assim, ó. 2 vezes 0 mais y4 igual a 1. Bom, aqui dá 0 mesmo, então desaparece. Então, vai dar isso daqui, né? Como é que eu resolvo essa equação daqui para frente? Eu passo 4 para o lado de lá, em forma de raiz. Mas como ele é par, tem que escrever assim, ó. Mais ou menos raiz quarta de 1. Raiz quarta de 1 é 1. Então, nota que se eu tivesse aqui, se eu pegar o zero do domínio, o zero, ele vai estar ligado com mais 1 e com menos 1, tá vendo? 1 e menos 1. Então, você vê que tem um elemento do domínio que saiu duas flechas, por isso não é função, certo? Então, a gente mostrou um exemplo, né? Tá? É isso aí. Então, tá aí o exercício 1. É bom que com ele a gente revê várias coisas, né? Certo? Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Muito bem. Agora, Terminando de copiar. pode falar. Adriel, não entendi, desculpa. Eu tô terminando de Já copiar. terminou? Tá. Tô terminando. Tá bom, Victor. Dá uma alô a hora que você terminar, tá?
Essa última, no caso, não é, então, porque saem 2 do zero, né? Basta um deles sair no 2, tem mais, tá? Tem mais elementos que saem 2. Na verdade, de todos os elementos do domínio vão sair 2, porque quando a gente deixar o y isolado, vai virar isso, ó, mais ou menos raiz quadrada do que tiver lá, entendeu? Mas mostrando um exemplo só já é suficiente para falar que é falso. Só teve 2 verdadeiros, tá vendo? Ó? Pode ir para frente? Por mim, pode, eu já acabei. Pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos agora para o exercício 3. O exercício 3, nós vamos ter que analisar cada uma delas, tá? E verificar qual que é a verdadeira, né? Ainda bem que o conjunto A e B são poucos elementos, tá vendo? O A só tem 2 e o B tem 3, tá? Então, vou para frente, tá, pessoal? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o exercício 3. Tem o conjunto A formado por 1 e 2, só 2 elementos, né? O conjunto B é formado por 0, 1, 2. E ele quer que a gente analise qual delas é uma função de A em B. Então, por exemplo, a letra A, ele disse que a relação f é o x leva no 2x. Então, esse aqui é do domínio e esse é do contradomínio, tá? Ele está dizendo que é uma função de A em B. Então, é uma função de A em B. Então, será que é mesmo? Então, a gente vai fazer o diagrama de flecha para essa formulinha aqui, tá vendo? Essa formulinha é como se fosse assim, ó, é a mesma coisa que escrever isso, ó, que o y é igual a 2x, tá? Então, se a gente faz assim, ó, pega aqui o conjunto A, 1 e 2. Pega aqui o conjunto B, esse aqui nós colocamos no lugar do x, e aí a gente vai marcar o y aqui. Então, por exemplo, eu coloco lá o número 1 no lugar do x. Então, qual é o y que eu vou encontrar? 2, certo? Então, eu vou ligar 1 com 2. Aí eu vou e coloco o 2 no lugar do x. Deveria ligar com o 4, né? Mas tem 4 aqui, tá vendo? Teria que ligar com o 4, mas como não tem 4, esse 2 vai ficar sem ligação. Por isso, a primeira não é função. Ok? E assim a gente vai fazer todas. Vamos para a letra B. A letra B disse que é a relação f que leva x em x mais 1. E também de A em B, né? Está falando que é uma função de A em B. Às vezes ele pode inverter, tá? Então, de novo, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui pegar o conjunto A. 1, 2, vai ser o nosso x. Essa função aqui pode ser escrita assim, ó, x mais 1, certo? Aqui está o B, né? Que é quem o B? 0, 1 e 2. E vamos calcular.
Se eu colocar o número 1 no lugar do x, vai ficar 1 mais 1. Então, eu ligo o número 1 no número 2. Beleza. E se eu colocar agora o 2? Aí lascou. Porque vai ficar 2 mais 1, teria que ligar no 3, mas não tem 3, né? Certo? Então, também, pelo mesmo motivo, esse aqui não é função, tá? Vamos separar aqui. Vamos fazer a letra C aqui. A letra C é uma relação que leva x em x ao quadrado menos 3x mais 2. E também é de A em B, né? De A em B. Então, aqui é como se fosse assim, né? Ó, y igual x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, eu venho aqui no conjunto A, 1 e 2, conjunto B, 0, 1 e 2, e vamos lá. Pega o número 1, coloca no lugar do x. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 3 vezes 1, mais 2. Isso vai dar 0, concorda? Que aqui dá 1, somado com 2, 3, menos 3, 0. Então, o número 1 eu ligo com o 0. Beleza, vamos pegar o 2 agora, pôr no lugar do x. Então, aqui vai dar 4, somado com esse 2 aqui vai dar 6, 6 menos 6, ó, 0 de novo. Então, os dois estão ligados no 0. Aí, esse é a função, tá vendo? Porque não sobrou ninguém do A sem sair flechinha e saiu uma flechinha só. Então, isso aqui é função. Então, a resposta certa vai ser a letra C, certo? Mas nós vamos fazer o restante, para aprender. Então, vamos lá, letra D. Cuidado que a letra D e a letra E, ele inverteu as batatas, ele colocou de B em A, tá? Então, ó, na letra D é assim, F, opa, não tem esse quadrado aqui não, tá? O quadrado é do lado aí, calma aí. Aí. Então, liga x em x ao quadrado menos x, só que agora a função é de B em A, tá? A função não, a relação. Vamos ver se é função ou não, né? Então, aqui você coloca o B aqui, certo? 0, 1, 2. E aqui que eu vou colocar o A, 1 e 2. Aí, o y, né? Ó, o y é x ao quadrado menos x. Então, vamos lá. Coloca 0 no lugar do x. Então, vai dar 0 ao quadrado menos 0. Dá 0. Então, você já percebe que o 0 já não tem com quem ligar? Eu teria que ligar 0 com 0, tá vendo? Então, nem adianta fazer o resto. Já sabe que não é função. Ok? Se você fizer o número 1, você ia colocar aqui. 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. O 1 também tinha que ligar no 0. Se você colocasse o 2, 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2. Aí, beleza. O 2 daria para ligar no 2, tá? E o 1 também iria ligar no 0. Mas basta 1 aqui, ó, que não tem, já não é função. E a letra E também é de bem A, a letra E, tá? É x em x menos 1, né? Também a relação é de B em A. Então, você vem aqui, coloca o B. Aqui coloco o A, tá? Lembrando que aqui é y igual a x menos 1. Então, pega o primeiro valor, coloca 0 aqui. Então, 0 menos 1. Então, você viu que aqui deu menos 1? Então, esse 0 aqui, eu deveria ligar no menos 1, mas não tem. Então, o 0 já vai ficar sem ligação, ou seja, também não é função. Então, o único que deu certo aí, que é a função, foi a letra C, tá? Então, anota aí, por favor. E a gente vai tentar fazer agora o exercício 4. A hora que vocês me dão um alô aí que eu posso ir para frente, tá, pessoal? Por mim, pode. Tá. Clarinha, Peraí. pode. Adriel, Peraí. tá, eu espero. Me avisa a hora que vocês terminarem, tá?
Ana Clara, tá caindo o seu toda hora? Tá muito ruim, professor. Acho que é a internet. Desculpa, eu não entendi. A internet aqui em casa não. Ah, tá ruim a internet, Tá né? É que eu vejo toda hora você vai e volta. O duro é ruim que perde uma explicaçãozinha assim, né? Às vezes, né? Hoje ela tá pior do que já é. Dá uma raiva. Matheus e Adriel, tudo bem aí? Estão acabando? Terminando. Tô terminando, né? Tá. Eu vou dar um print aqui. O homem da panela parou de passar, graças a Deus. Também você não arrumou nenhuma, coitado. Ah, mas eu. Tá louco, passo. Fala toda hora passando aqui que é uma panela. Eu vou já tacar uma panela na cabeça dele, isso sim. À noite, quando eu tô dando aula pra turma da FAI lá, né? Tem um dia da semana que passa um cara vendendo ovo. Mas é sempre mais ou menos no mesmo horário. Aí ele passa com a música e tal. O pessoal tira o sarro. Esse você até sabe. O bicho vem com a música alta, sabe? E ele vem tipo umas 8 horas da noite, assim, é o horário que ele passa. E eu sempre eu já tô dando aula pro pessoal lá, né? Começa às 7h20 a aula lá. E aí, e fica na gravação, vai, é uma beleza. O pessoal já até fica esperto, né? Já, vixe, já até sabe. Tudo bem aí, Adriel? Pode ir pra frente? Peraí que eu tô terminando de escrever aqui, professor. Tá. Vocês vão dando uma olhada no exercício 4 aí, quem já fez? Vai dando uma lida no 4. Tá lá. Professor, eu copiei aqui, mas acho que eu copiei errado. Ali na C, tá ali y igual a 1 ao quadrado. Menos 3 vezes E 1, embaixo é 2 ao 2 quadrado, ao né? quadrado, que é o Ah, segundo tá. valor do A, tá vendo? Ah, sim, sim. 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2, que é o 2 que foi colocado no x, tá? Ah, tá. Obrigado. Por mim pode ir, tudo. É que a minha letra é linda, maravilhosa, né? Então já viu. E aí essa caneta é grossa, fica desse jeito aí. Fica pior ainda. Mas eu tenho uma caneta mais fina aqui, mas aí o pessoal reclama, fala que não dá para enxergar direito. É uma beleza. Enquanto todo mundo não tomar vacina, nós estamos tudo fodidos.
Professor, Oi? existe função de 3 conjuntos ou não é Não, possível? não. É só entre dois conjuntos. Quando tem o terceiro conjunto, aí na verdade tem outra função na parada, que a gente vai estudar também, chama função composta, tá? Mas aí são duas funções e três conjuntos. O contradomínio de uma delas passa a ser o domínio da outra. Mais para frente a gente vai ver. Pode ir para frente, pessoal? Pode. Quem estava copiando aí já terminou? Matheus, você deu um print nesse troço aqui? Sim, Tá. sim. Então depois, se alguém precisar, o Matheus fornece aí, tá? Senão não vai dar tempo, né? Ó, o 4, então ele tem um gráfico aí, né? Vou fazer mais ou menos aqui o gráfico. Nós vamos precisar de alguns números que tem no gráfico, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos. Que faltou esse cara, tem que vir mais para frente aqui. Calma aí. Aqui, tem que compridar o negócio aqui, tá? Esse número aqui é o -1. Esse aqui é o 2, né? Esse ponto aqui tá ligado aqui no -3 e no -1. A gente vai precisar de alguns desses números, tá? Aí tem aqui um ponto, ó, que tá ligado no 1 e no -1/3, esse ponto aqui, certo? E tem mais um cara aqui, ó, o 3, né? Vou marcar aqui, ó, como se fosse o 3, tá vendo? Esse 3, ele tá ligado aqui no eixo Y, no número 1/5. Ele está dizendo que esse gráfico aqui é dessa função aí, ó, x mais a dividido por bx mais c. Então, ele não está perguntando para a gente se é ou se não é função, tá? Ele está afirmando que é uma função, que é uma reta, e o gráfico termina aqui, ó. Daqui para cá não tem. Então, é isso aqui. Ele disse que é uma função, né? E ele quer, então, que, observando esses pontos aqui que são conhecidos, né? Pontos conhecidos são esses, ó. -1 e 3, 0 e -1, 1 e -1/3, 2 e 0 e 3 e 1/5, que a gente encontra o valor do B, certo? Só que ele fez de um jeito que, para a gente achar o B, nós vamos ter que achar o A e o C primeiro, tá? Então, o que a gente faz? Quando eu pego um ponto qualquer aqui do plano, vamos supor que eu vou pegar esse ponto aqui, quer ver, ó? Esse, ó. Então, ele vai ser 0 e -1, certo? Porque aqui é o x, né? Aqui é o y. Ou f de x, tanto faz, tá? Deixa eu marcar aqui. Então, esse primeiro número a gente sempre coloca no lugar do x, e o segundo número a gente coloca no lugar do y, tá? Então, quando eu substituir esses dois números aqui, ó, nessa função, y ou f do x, toda vez é a mesma coisa, tá? Então, vai ficar assim, ó, vou substituir nessa função. Então, vai ficar, ó, -1, no lugar do x eu coloco 0, 0 de novo, tá vendo? Então, nota que se a gente resolver aqui, né, ó, que dá 0, b vezes 0 dá 0 também, então vai ficar assim, ó, -1 a sobre c. Se eu colocar 1 aqui embaixo e multiplicar em cruz, 1 vezes a dá a, -1 vezes c dá -c. Então, a gente já achou um relacionamento entre o a e o c, certo ou não? Utilizando esse ponto aqui, tá? Agora eu vou utilizar esse outro, ó. Eu sempre gosto de usar primeiro os pontos que tem o 0, tá? Esse ponto aqui, ele é o 2 e o 0, certo? Então, esse primeiro número nós vamos pôr no lugar do x e o segundo número no lugar do y. Então, vai ficar assim, ó, 0. Agora, no lugar do x, nós vamos pôr o 2, tá? Então, 2 mais a, b vezes 2 mais c. Então,
aqui vai dar 2B mais C, né? 0, 2 mais A é 2 mais A mesmo, não tem como juntar, tá? 2B mais C. Se eu colocar um aqui embaixo e multiplicar em cruz, então vai ficar assim, ó. 1 vezes isso dá 2 mais A, e 0 vezes qualquer coisa dá 0, certo? Aí se eu passar o 2 para o lado de lá, ui, a gente já achou o valor do A. Mas se a gente achou o valor do A e eu voltar para cá, né, o A não vale 2, ó, o menos 2, então a gente vai conseguir achar o C também, né? Só multiplicar por menos 1. Então vai dar C igual a 2. Então você viu que a gente achou o valor do A e do C? Mas o B que ele pediu ainda não achou. Então nós vamos pegar um outro ponto. Como eu não gosto muito de trabalhar com fração, então eu não vou pegar esse ponto e não vou pegar esse. Eu vou pegar esse daqui, ó. Porque esse aqui não tem fração, então facilita um pouco, ó. Menos 1 e menos 3. Então, esse no lugar do x e o menos 3 no lugar do y, tá? Então vai ficar assim, ó. Menos 3, menos 1 no lugar do x. Bom, aqui no lugar do A eu já vou pôr o valor dele, tá? Ó. Menos 2. O B a gente ainda não sabe. O x é o menos 1. Mais o C. Só que o C é 2, né? Então aqui a gente vai conseguir achar o valor do B, tá vendo? Ó? Bom, aqui em cima vai ficar menos 1 com menos 2. Vai dar menos 3, né? Certo? Aqui vai dar menos B mais 2. Coloca 1 embaixo e multiplica em cruz. Antes disso, como aqui é negativo e aqui também é negativo, vamos facilitar a vida. Corta, certo? Então, vamos lá. Vai ficar 3 que multiplica esses dois, né? Então, vai ficar 3 vezes menos B dá menos 3B, e 3 vezes 2 é 6. E aqui vai dar 1 vezes 3, 3. Aí nós vamos passar o 6 para lá. Então, vai dar quanto? Menos 3, né? Aí multiplica por menos 1, e passa o 3 dividindo. Então, o B deu 1. E ele queria justamente o valor do B. Não tem alternativa, né? Então, resposta B igual a 1, tá? É isso aí, turma. Pessoal, para eu poder fazer a chamada aqui, eu vou fechar a gravação, tá?